Bom dia a todos. Tudo bem? Sou o Vitor Stella, faço parte da iniciativa Coco Action Brasil. É um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer, inclusive, ao André pela oportunidade, né, de estar presente aqui e de falar um pouco, né? A gente costuma falar muito nas regiões tradicionais do cacau brasileiro, então Bahia, Pará, até mesmo Espírito Santo, Rondônia. É com muito prazer hoje que eu estou aqui. Uma pergunta antes da gente começar aqui, da plateia, né? Quem vocês são produtores rurais? Levante a mão, por gentileza. Ótimo. Quem de vocês são cafeicultores? Existem cafeicultores aqui? Tem um só meu amigo Josias lá. Fruticultores. Ótimo. Tem alguém já aqui plantando cacau? E quem tem a intenção de plantar cacau? Muito bom, então. Hoje, gente, eu vim aqui trazer para vocês muito mais uma provocação, né, e alguma analogia com a cultura do café. Então, acho que a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês como que o café no Brasil ele se desenvolveu, né, e o que a gente pode coletar. Será que tem aprendizados que a gente pode colher do café e trazer para a cacauicultura? Então, vamos avaliar um pouco isso. Antes, só apresentando aqui para vocês o Coco Action Brasil. O Coco Action ele é uma iniciativa da Fundação Mundial do Cacau. A Fundação Mundial do Cacau ela é uma associação internacional do setor privado. Atualmente, ela engloba mais de 80% de todas as empresas moageiras e chocolateiras do cacau a nível global. E desde 2018, a gente inicia a iniciativa aqui no Brasil, né, com esse objetivo central aqui de aumento de sustentabilidade do setor cacaueiro no Brasil. Então, se trata de uma iniciativa que a gente chama de pré-competitiva e público-privada, né, que visa a construção de uma agenda participativa e comum. Então, vocês vão ver, o Coco Action Brasil ele não constrói nada sozinho, né? Essa agenda é uma agenda sempre coletiva, sempre ouvindo diversos atores do setor, para que a gente possa trabalhar nas nossas ações. Principalmente tentando, né, solucionar esses principais desafios que a gente tem no setor de cacau, né, e recuperar o que a gente chama de ambiente facilitador. Essa palavra aqui eu vou falar algumas vezes, espero que vocês se atentem bastante a ela, porque esse aqui é um dos grandes motivos também que a gente tem o sucesso que a gente teve na cafeicultura, mas em outras culturas, né? Então, a gente apoia aí o desenvolvimento e a organização do setor cacau no Brasil. Por trás disso existe toda uma estrutura de governança, né? Então são mais de 40 instituições trabalhando coletivamente, né? Auxiliando aqui nas tomadas de decisão do próprio Coco Action Brasil, da Fundação Mundial do Cacau, desde setor público a nível federal, com 5 ministérios, né? Secretarias estaduais dos principais estados produtores, né? Os serviços estaduais de extensão rural. Então, por exemplo, a própria CAT é um membro do grupo técnico do Coco Action, né? Terceiro setor, entidades de pesquisa e extensão, CEPLAC, SIC, Senar, Embrapa. Obviamente, o setor privado, né, as 8 empresas, eu esqueci de mencionar aqui, mas o Coco Action ele tem 8 membros, né, e são eles Barrica, Lebu, Cargill e Olfai, as indústrias processadoras de cacau, né, mas também temos indústrias chocolateiras, tá? Dengo, Harold, Mars, Mondelez e também a Nestlé, que fazem parte dessa estrutura de governança, além, obviamente, das associações setoriais que já se mencionaram aqui, tanto a IPC quanto a ABICAB. Bom, sabemos todos nós aqui, é de comum acordo aqui entre nós, que o Brasil ele é uma potência agrícola, né? Então, se a gente pegar diferentes culturas, aí, por exemplo, açúcar, café, suco de laranja, soja, carne, frango, nós somos sempre ou o primeiro ou o segundo, tanto em produção quanto em exportação. E o que está por trás disso? Aquela palavra que eu falei anteriormente lá, o ambiente facilitador. Existe um ambiente facilitador forte e maduro por trás dessas culturas, obviamente, além de todo o trabalho dos agricultores que estão no campo, fazendo muito bem, né, a sua função. Esse ambiente facilitador, né, ele traz aqui consigo alguns parâmetros que a gente deve analisar, que eles trabalham conjuntamente. Então, é um ambiente institucional, onde os produtores, comerciantes, as indústrias, o próprio setor
público atuam conjuntamente em prol de um objetivo, em prol do fortalecimento dessa cadeia. Existe aí uma conversa muito clara e aberta, né, e com um objetivo específico entre eles. O ambiente facilitador maduro também traz a organização dos produtores, né? Então, cooperativas, associações. Dentro desse pacote também, a gente tem uma cadeia de suprimentos eficientes, né? Desde o substrato agrícola aos fertilizantes, defensivos, enfim, tudo o que é necessário para se produzir numa cadeia muito bem estruturada. Além, obviamente, de suporte, né, a quem está no campo. Por exemplo, acesso a crédito, acesso a crédito, assistência técnica, no meu entender, aí, muitas vezes é um dos grandes gargalos que a gente tem ainda na cacauicultura nacional e que o Coco Action vem trabalhando bastante nesse sentido também, tentando fortalecer a assistência técnica no campo e, obviamente, toda a questão logística, né? A gente está no estado de São Paulo, né, o maior consumidor de chocolate, então a oportunidade está aqui. Tá? Se tratando de cacau, hoje a gente está entre sexto, sétimo maior produtor nacional, nós somos ainda um país importador, tá? Com uma produção de aproximadamente 200 mil toneladas ano, né? Mas a gente tem uma peculiaridade que nenhum outro país produtor tem. Nós temos todos os elos da cadeia produtiva presente no Brasil. Isso é uma oportunidade gigantesca a nível Brasil. Ou seja, a gente tem desde a produção até o processamento, a indústria de chocolate e um mercado consumidor forte e gigantesco. Tá? Nós somos o quinto maior consumidor de chocolates do mundo, aí, 4 quilos per capita. Então, é dentro desse ambiente aqui que boa parte das ações do Coco Action ela se desenvolve. Tá? Obviamente, também nós temos projetos de campo, a gente trabalha muito com capacitação de técnicos e de produtores, né? Mas esse ambiente aqui é onde a gente navega bastante para tentar fortalecer esse ambiente facilitador. Então, a gente diz que os resultados dentro da porteira, obviamente, eles dependem também do ambiente facilitador que está fora da porteira. Bom, entrando aqui no nosso tema principal, né, eu trouxe aqui o curioso e eficiente caso do café brasileiro. Se a gente olhar o que aconteceu na cafeicultura nas últimas décadas, a gente pode chamar de uma revolução. Tá? Preste atenção aqui nesse gráfico que eu trouxe para vocês. Vocês veem essas linhas que se acompanham aí, isso aqui é o preço. Tá? As linhas vermelhas aí são o preço do café, tanto arábica quanto o do Conilon. A linha verde aqui, ela diz respeito à evolução da produtividade do café, enquanto essa linha azul, ela diz o tamanho da área. O que aconteceu nessas últimas décadas? A produtividade dobrou, mais que dobrou, na cafeicultura nacional, independentemente da variação de preço. Então, preços de alta, preços de baixa, e a produtividade veio constantemente evoluindo. Aldo trouxe algo aqui que ele falou logo no começo da apresentação, a Donias também mencionou, eficiência produtiva. Né? Acho que esse é um dos aspectos principais que aconteceu na cafeicultura nacional. Né? A produção ela aumenta e a área de café acaba diminuindo. Então, ao longo do tempo, você vê a produtividade aumentando e a área de café ela reduzindo um pouco. Né? Saiu de 2,2 milhões para 1,8 milhões de hectares no Brasil. Ou seja, hoje os produtores de café eles possuem rentabilidade, eles conseguem reinvestir na lavoura e manter essas altas produtividades. Ficam muito menos suscetíveis a essas variações que a gente tem no mercado, porque é um mercado de commodity, assim como a gente tem aqui no cacau. Dá uma olhada aqui, ó, Brasil e Vietnã, os dois maiores produtores de café do mundo. Tá? 25% da área de café do mundo, mais 50% da produção mundial. Se a gente pegar o caso do Vietnã, é curioso, você fala, nossa, produtividade ali está arrancando. Produtividade do Vietnã tem essa imagem, essa figura aí, pelo fato de que eles produzem majoritariamente café Conilon, né, que café Conilon existe, a produtividade é maior quando comparada com café arábica. Né? Nós aqui no Brasil produzimos ambos, né, mas eles lá no café Conilon, ou seja, a eficiência produtiva aqui do Brasil e lá do Vietnã é muito grande, né? 25% da área e 50% da produção. E o que está por trás dessa competitividade brasileira? É o que eu falei, eficiência produtiva. Produtividade dos produtores, mecanização, desde o cultivo até a colheita, aquele ambiente facilitador muito favorável, né? Ou seja, mais de 85%, 90% do preço FOB de exportação
vai para a mão dos cafeicultores, tá? Um grande consumo doméstico. O Brasil ele é o primeiro país, é o maior produtor e o segundo maior consumidor de café mundial. Ou seja, 35%, 40% da nossa produção de café fica aqui no território nacional, porque a gente tem um mercado muito grande, né? Obviamente, também temos mercados mais segmentados, né? E uma rede aqui de segurança institucional muito grande também, né? Um fator que chama atenção quando a gente compara café brasileiro com café de outras origens é qual é o tamanho mínimo médio da produtividade que ela passa a ser viável. Né? Porque se a gente comparar, o tamanho médio de uma área de café aqui no Brasil gira em torno de 7 a 8 hectares. Tá? Enquanto que nos outros países, isso se aproxima de 1,5 hectare. Se a gente for pegar, eu vou mostrar depois um dado aqui, de comparativo de café e cacau, é a mesma coisa que acontece no cacau. Tá? Nossa média aqui de 6, e lá fora a média de 1,5 hectare no máximo, nossos competidores. Ou seja, as áreas aqui têm um tamanho economicamente viável, muito mais favorável do que quando a gente olha para os nossos competidores. E por que se deu isso no café? Novamente, aquilo que eu falei, eficiência produtiva. Você aumenta a produtividade, reduz o custo de produção. No café é muito comum você ver, hoje em dia, diversas ferramentas de negociação em que o produtor consegue comprar, adquirir tecnologia. Por exemplo, através do próprio cooperativismo, aí, o produtor ele consegue comprar essa derriçadeira. Isso aqui, gente, foi uma revolução. A gente saiu da colheita manual, né, de derriçar o café manualmente, e passou a usar essas mãozinhas aí. Isso aqui subiu a produtividade, reduziu o custo de produção, a necessidade de mão de obra ela foi reduzida, porque você otimizou essa mão de obra. Né? E hoje o produtor de café, qual é o dinheiro dele? É saco de café. Saco de café. Ele chega na cooperativa, vocês aqui que também são fruticultores, citricultores, vocês sabem muito bem disso, ele chega na cooperativa e fala quanto custa essa derriçadeira ou quanto custa esse trator. Ah, custa tanto, mas em café vai custar 100 sacos. Ok, qual que é a condição que eu tenho? 100 sacos dividido por 3 anos, você paga aqui 33 sacos por ano e pode levar o trator para casa hoje. Então, o poder da moeda de troca na cafeicultura é muito grande. Né? Isso aumenta muito a eficiência. Outros exemplos aqui. Se você pegar ali no sul de Minas, a gente tem majoritariamente as áreas montanhosas. Né? E ali a dificuldade de mecanização era muito grande. O que o produtor passou a fazer ali? Terraceamento. Terraceamento, inclusive, com o café já plantado. Depois que ele começou a fazer esse terraceamento, ele começou a implementar diversas tecnologias que antes eram só vistas em áreas mais planas. Então, hoje, se vocês olha essa imagem aqui do canto direito aqui de vocês, embaixo. É uma máquina de colher café, tá? Automotriz, que ela vai no terraço, a roda dela ali fica numa rua de baixo e a outra na rua de cima. Ou seja, o produtor ele consegue colher hoje em dia café na montanha, mecanizado. Tá? Outro exemplo aqui de aumento de eficiência produtiva. As motinhos, né, os triciclos, que isso aqui também tem sido cada vez mais difundido aí no cacau também, especialmente na Bahia, né, mas isso aqui foi uma revolução também. Como é que você entra nessas ruas, né, de áreas montanhosas, ruas mais estreitas, né, como é que você pode operacionalizar algumas ações que você precisa fazer em campo? Então, você tem essa oportunidade aqui também com os triciclos agrícolas aí, que podem trazer aí uma série de implementos. Tá? Então, existe uma habilidade muito grande no café de quebrar paradigmas. Né? O produtor está sempre pensando como eu posso ser mais eficiente, como eu consigo reduzir meu custo de produção. Então, assim, outro dado para trazer para vocês. A colheita no café ela é uma vantagem competitiva quando a gente compara com os nossos concorrentes externos. Se a gente pegar aqui a derriça manual comparado com a mecanizada, dá uma olhada na eficiência que a gente tem, o incremento de eficiência que a gente tem comparado com o manual do mecanizado. Isso aqui, majoritariamente, outros países produtores de café não possuem. Então, isso aqui é uma vantagem para a gente. Ou seja, você reduz seu custo, a sua lucratividade aumenta bastante. Então, pequenos produtores de café
de 3, 4, 5 hectares, eles são altamente rentáveis hoje em dia. E aqui um pouco da estruturação atual do mercado do café, que eu também queria fazer um paralelo com o cacau. Você tem aqui, basicamente, 3 diferentes nichos de mercado. Os cafés comerciais, os cafés diferenciados e os cafés especiais. Tá? O produtor de 60% desse mercado é o café comercial, que a gente pode comparar também no cacau com o cacau bulk. Tá? 30% desse mercado são os diferenciados, que eles também acabam sendo um café commodity, só que por algum trato ali no pós-colheita, né, você tem ali um incremento de qualidade que você consegue vender isso para nichos diferentes de mercado. Então, por exemplo, se você pegar a Ilha Café, essas marcas que vocês estão vendo aí, né, elas pagam um preço diferenciado, mesmo não sendo um café altamente especial. Por quê? Porque elas têm um nicho próprio de mercado delas, mas elas visam também com o produtor uma parceria de longo prazo. Tá? Para você manter um padrão consistente, igual o Nespresso, igual o Illy, igual o Starbucks tem, você precisa manter uma longa duração com seus parceiros. Ali, a parceria comercial ela precisa se estabelecer de uma maneira longa. Então, tem uma oportunidade. Então, parte da fatia também dos comerciais aqui, ela pode se enquadrar ali nos diferenciados. Tá? A gente tem mercado para isso, tanto dentro do Brasil, quanto fora do Brasil. E você tem os cafés especiais, né, que são de microlotes, experiências do consumidor. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O produtor de café, ele chega e fala assim, vou produzir apenas café especial? Não, ele talvez nem consiga fazer isso. O que a gente tem de média é que, da produção total, na média, o produtor consegue produzir 10%, 20% apenas da produção dele de café especial. Tá? Então, ele está nichando isso. Mesmo que ele tente os demais, ele tem esse consumo nichado. E o que ele faz com o resto? Ele garante que o custo de produção dele está sendo pago com o café commodity. Simples assim. Eu vou garantir meu custo de produção, vou garantir meu investimento para a próxima safra, e com o que eu conseguir fazer de qualidade, aí eu vou ao mercado e vou brincar. Aí eu vou ver aonde eu consigo vender, e aí eu aumento minha margem de lucro. Mas, seguramente, ele sempre está pensando em garantir seu custo de produção, pagar os insumos que ele tem que... comprar os insumos que ele tem para a próxima safra, e aí, o que lhe sobra ali, ele consegue trabalhar melhor os preços. Tá? No cacau, a gente pode fazer a mesma analogia. O produtor de cacau ele tem que pensar sempre em garantir seus custos de produção, não deixar de investir para a próxima safra, certo? Então, usar esse cacau commodity, o cacau bulk, para fazer esse trabalho e, eventualmente, conseguindo melhor qualidade no cacau, ele tem diferentes mercados que ele pode atender. Então, você trabalhar, né, nessas diferentes estruturações de mercado é uma vantagem competitiva. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. Olha os dados que eu trouxe para vocês aqui. Cadeia do café e cadeia do cacau no Brasil. Em termos de área, em termos de área aqui, ó, 68% dos produtores de cacau são pequenos, até menor que 20 hectares. 72% dos produtores de café também pequenos. Né? 80%, 80% a 90% dos dois aqui entre 20, está errado ali, desculpa, entre 20 a 50, entre 0 e 50 hectares, está certo, né? E a média de produtividade muito similar. Né? Então, assim, existe uma relação direta que o cacauicultor ele pode aprender. Eu estou trazendo o exemplo do café aqui, mas outras culturas também podem trazer isso para o cacauicultor. Especialmente em regiões como a de vocês aqui, né, que está se desenvolvendo. Né, a gente tem aí um panorama muito interessante para o futuro. Então, vale a pena a gente olhar para outras cadeias produtivas, entender o que elas têm feito ao longo das últimas décadas, absorver o que nos vale, né, para tentar também fomentar da melhor maneira possível a cacauicultura. Mas vamos lá. E o cacau? Por que o Brasil ele tem sido visto aí como uma origem de mudança inteligente a nível global? Nós somos, conforme eu falei aqui, uma potência agrícola, nossa legislação ambiental e social é bastante avançada, a gente tem área, a gente tem crédito, a gente tem tecnologia disponível, a gente tem um ambiente de negócios institucional
também bastante desenvolvido na agricultura brasileira, né? Uma democracia sólida, estável. Também tem um livre mercado, sem interferência governamental, né? Quando a gente compara com os nossos concorrentes, principalmente os africanos, no cacau, a gente vê que isso é uma diferença bastante interessante. Então, dado esses fatores, que tem vários outros, a gente pode entender que o cacau ele é muito promissor. E o pessoal lá de fora já tem observado isso. Por isso que a gente vê tantas áreas, né, como aqui mesmo, áreas não tradicionais, as chamadas áreas não tradicionais, crescendo no Brasil. Aqui no norte de São Paulo, ou no oeste baiano, enfim, algumas regiões também de Minas Gerais e também de outras regiões do Nordeste que não costumavam produzir o cacau. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei uma série histórica aqui de produção, preço, área e produção. Então, a produção aqui em verde e a área de cacau em amarelo. Tá? Reparem que, desde lá da década de 60, a gente veio constantemente evoluindo a nossa produção. Até que chega o momento aqui do advento da vassoura de bruxa, né, que impactou especialmente ali a região do sul da Bahia. E, desde então, né, existe um esforço muito grande por diferentes instituições que vêm trabalhando assiduamente para tentar reverter isso desde lá do início dos anos 90. Né, mas a gente até brinca aqui, a gente meio que está caranguejando aqui, né? Desde então, a gente vem andando de lado na produção brasileira. Né? Então, a produtividade, ela basicamente, ela se manteve. Obviamente, quando você compara o ponto A até o ponto B, existe aí uma série de fatores no meio. Mas, sendo assim, a grosso modo, a produção se manteve quando você compara os dois lados. Como é que estão os nossos concorrentes, né, fora do Brasil? Costa do Marfim. Costa do Marfim ela não tem evoluído também, desde lá da década de 60, muito em produtividade, mas a área plantada é muito grande. Hoje, eles são, atualmente, aí, o maior produtor de cacau do mundo. Tá? Olha em Gana, que interessante também. Gana, já a produtividade dela, comparada lá com o início da série histórica, aumentou 2,5 vezes, né, quando a gente compara com início. Né? E quando a produção, né, a linha de produção, ela se aproxima da linha de área, a gente vai vendo que existe uma tendência de melhora na eficiência produtiva. Tá? Agora, um caso aqui do Equador, nossos vizinhos. Dê uma olhada o que tem ocorrido no Equador, especialmente nessa última década aqui. O Equador veio caranguejando, né, igual eu falei aqui, ao longo dos anos. E olha o que tem ocorrido ao longo dessas últimas décadas. O Equador entendeu que eficiência produtiva é o caminho para você seguir. Independente do modelo produtivo que você tenha, você precisa buscar a sua redução de custo e seu aumento de eficiência. Tá? No Equador, eles têm ainda a questão da monilha. Né? As áreas do Equador, elas têm a presença da monilha lá nas áreas, e mesmo assim, a produtividade do Equador vem surpreendendo ano a ano. Está aí também, será que não existem lições do Equador que a gente pode trazer para a nossa cacauicultura? Eu acredito que sim, várias delas. Tá? Então, mais que quadruplicou aí a produtividade. Tá? Simplesmente um comparativo aqui, então, o Brasil hoje tem uma média de 360 quilos por hectare, né? E o Equador aproximadamente 900 quilos. Mas vocês viram a aula do Nias falando aqui em 2.500 quilos por hectare, da possibilidade disso acontecer, né? Que eu acho factível também. Né? Eu acho que o Brasil tem uma janela gigantesca aí para incrementar. Se a gente sair dos 360 quilos e chegar lá nos 870, a gente supre a nossa demanda nacional e passa a ser novamente um exportador de cacau. Só dobrando essa produtividade. E você não precisa de muito, você precisa de um baixo desafio tecnológico para você conseguir dobrar isso. São ajustes de manejo necessários nas áreas que você já tem hoje, para que a gente consiga dobrar, quiçá triplicar a produtividade brasileira aí. Então, novamente, repito aqui, né, eficiência produtiva, a gente vive num mundo globalizado, né, altíssima competitividade, que quem for mais eficiente segue, quem não é eficiente acaba saindo do jogo. Né? Então, é necessário mudar, é necessário se adaptar para a gente se manter vivo, e esse é um processo de melhoria contínua. Né? A gente nunca para, a evolução ela é sempre constante. Né?
Então, existe a demanda por inovação, tecnologia, conhecimento, né? E sempre buscando cada vez mais aí altas produtividades para quê? Para que o produtor ele possa ser rentável, para que o produtor possa ter uma renda digna, um dinheiro no bolso e se fazer valer de uma cultura que é muito especial, né, e que pode ser extremamente rentável. Eu trouxe um dado aqui de dois colegas, né, são colegas do cacau, aí, mas que já viraram amigos pessoais, do Silvino e do Roberto Lessa. Né, o Roberto Lessa é um produtor lá também da Bahia. O Silvino ele fez um trabalho aqui muito interessante, que ele identificou que colheita, poda e remoção dos brotos, isso é praticamente 70% a 80% da força de trabalho que o cacauicultor precisa no campo. Então, ele fez uma análise aqui. Pegou uma área de 5 hectares, com aproximadamente 1.500 quilos de produção por hectare. Tá? Para fazer esse trabalho de remoção de brotos, poda e colheita, ele estimou que ele precisava de 420 dias úteis para esses 5 hectares com essa produtividade. Mas a gente tem 260 dias úteis aproximadamente no ano. Ou seja, seria impossível trabalhar nesse sentido. Então, é necessário a gente mecanizar, é necessário a gente trazer tecnologias para que a gente aumente cada vez mais a eficiência produtiva. Quando a gente pega aqui o exemplo lá do Roberto Lessa, ele conseguiu já mecanizar algumas das etapas de produção dele. Então, a revira do coxo de fermentação, roçada mecanizada, roçada química, pulverização, fertilizante, correção de solo. Só com isso ele conseguiu, comparado de quando ele começou com tudo manual, para depois que ele fez essa virada nessas atividades de manejo aqui, ele aumentou 5 vezes a eficiência dele e reduziu em 70% os custos de produção dele. É disso que a gente está falando, é dessa cacauicultura que a gente tem almejado e que a gente tem muito potencial para alcançar. Então, trazendo aqui quais são os fatores de interferência no lucro do produtor. Né? O produtor de cacau, assim como o produtor de café que eu mencionei, é um produtor de commodity, certo? Então, produtores de commodity, eles têm 2 fatores principais de interferência. É o preço da comercialização e a eficiência produtiva que ele tem dentro das áreas dele. Preço de comercialização, isso é cotação de bolsa. Nós aqui, brasileiros, né, cacauicultores brasileiros, nós somos tomadores de preço. Então, a gente não possui controle a respeito do preço do cacau. Porém, quando a gente está falando de eficiência produtiva, ou seja, aumento de produtividade e redução do custo de produção, que diz ali tudo que tange a respeito do manejo das áreas e da qualidade das amêndoas, a gente tem aqui, né, como trabalhar em termos de tecnologia, mecanização, gestão das propriedades agrícolas. Isso é um fator extremamente importante. Vocês vão ter uma palestra aqui da Labor Rural, que tem feito um trabalho muito interessante também sobre gestão das propriedades agrícolas. Recomendo a todos que vejam, porque tem dados ali muito consistentes de que produtores que fazem uma boa gestão, automaticamente eles estão à frente já. Venda futura, diferentes ferramentas de mercado. Né? A gente tem ali diferentes opções que a gente pode trabalhar o nosso cacau. Como é que a gente quer fazer isso? Vender no spot, vender futuro. Então, existe uma gama, vender via barter, igual eu falei das cooperativas lá de café. Então, existe um leque de oportunidades que o produtor também deve se valer para isso. Né? Acesso a crédito, cooperativismo, obviamente compras coletivas, né, através das próprias cooperativas. E você também tem, isso aqui você aumenta, né, essas questões te trazem maior eficiência produtiva. Mas você também tem, obviamente, a parte de manejo. Né? Seu material genético, qual material genético você está usando? É o melhor? É o material mais adequado para a região? Aldo falou bastante sobre isso aqui. Preparo de solo, nutrição, controle de pragas e doenças, poda, colheita, pós-colheita do cacau. Né? Esses fatores aqui, o produtor de cacau ele possui controle. Né? Isso está na mão do produtor de cacau, e isso o produtor de cacau pode mudar. Né? É dentro desses aspectos aqui que é possível você virar o jogo. Né? Já que a gente está falando que tem aspectos que a gente não controla, o que a gente pode controlar enquanto produtor de cacau? É nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que ser melhor. Então, a gente sempre brinca aqui que existe o que a gente chama de espiral positiva. Né? Isso aqui serve para qualquer cultura, inclusive serve para, se a gente mudar um pouquinho, serve até para a nossa vida pessoal mesmo aqui. Então, quando a gente tem um manejo adequado, né, com correção de solo, nutrição adequada,
assistência técnica, extremamente importante, ajuste na densidade de plantas que a gente tem no nosso stand da lavoura, acesso a crédito, a gente começa a ter mais produtividade. Com mais produtividade, a gente passa a usar mais tecnologias, mais insumos, passa a ter mais máquinas, implementos agrícolas, maior capacidade operacional, melhora o nosso controle de pragas e doenças, aumenta ainda mais a nossa produtividade, aumenta a renda, aumenta a motivação, aumenta os investimentos, aumenta a confiança, aumenta as cooperações e as parcerias, aumenta o número de negócios, aumenta novamente a renda. E, obviamente, aí a gente vai ter um sucesso a longo prazo. Então, gente, essas aqui eram as mensagens que eu queria trazer para vocês, né, desses comparativos, mas agora também fazer o convite que foi mencionado aqui anteriormente, que é da Expo Cacau. O Coco Action vem organizando essa grande feira, Expo Cacau, já desde o ano passado, né, muito focado nessas 3 palavrinhas que vocês veem aí, tecnologia, negócios e conhecimento. Trazer alguns dados para vocês do que aconteceu na feira do ano passado, né? Foram mais de 6 mil participantes, 80% desses 6 mil eram de produtores de cacau, vindo de diferentes estados, tá? Através, inclusive, de muitas parcerias que a gente fez com federações de agricultura, os próprios governos e outros parceiros também, né, para trazerem caravanas de produtores. Então, a gente recebeu produtor de Rondônia, recebemos uma série de produtores do Pará, né, enfim, de outras regiões, de São Paulo mesmo, a gente teve bastante produtor de lá. Então, 24 estados da nação participaram ali da Expo Cacau. Tá? Existe aí um grande fomento ao intercâmbio de conhecimento, então a gente tem o Fórum Anual do Cacau, muitas reuniões técnicas comerciais, cursos, etc. Foram 68 palestrantes, mais de 50 horas aí de palestras, né? Uma repercussão imensa nas mídias. Mas aqui está alguns números que eu gostaria de relembrar. A gente teve mais de 40 patrocinadores, mais de 60 empresas expositores, de todos os segmentos do setor. Então, desde ali da questão de substratos, biopotes, etc., passando por todos os aspectos de manejo, fertilizantes, defensivos, máquinas, implementos, até mesmo bancos, seguradoras. Então, assim, a gente conseguiu cobrir uma gama interessante aí dos diversos segmentos, né, para o fomento do cacau. E nos 3 dias de feira, a gente conseguiu atingir mais de 240 milhões de reais em negócio. Isso aqui, gente, é negócio que está sendo revertido no campo. Ou seja, é investimento que vai voltar no campo. Esses 240 milhões foram os negócios gerados pelas empresas que estavam lá. Tá? Ou seja, o produtor comprou esses 240 milhões e, consequentemente, passou a aplicar no campo. Então, é um grande encontro, né? Aqui para vocês, os parceiros que estiveram com a gente ano passado, para vocês reconhecerem algumas das empresas que tiveram lá conosco, né? A gente tem um apoio muito grande também dos membros do Coco Action, que eu citei no início, né? Aqui mais das empresas também que estiveram lá com a gente, tá? 80% dessas empresas aqui também já estão novamente com a gente esse ano, o que, felizmente, a gente entende que existe essa necessidade na cacauicultura e que a Expo Cacau pode cobrir um pouco disso. Então, quando a empresa ela retorna, né, para participar novamente da Expo Cacau, a gente entende que para ela também foi bom, ou seja, ela está vendo um futuro muito promissor na cacauicultura. Fazer o convite a todos vocês aqui, a Expo Cacau, ela acontece esse ano, dia 25 a 27 de agosto, lá em Ilhéus, na Bahia, nesse centro de convenções que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? A gente tem uma expectativa esse ano de atrair mais de 8 mil pessoas para a feira, majoritariamente, nosso público-alvo são de produtores de cacau, mas, obviamente, que a gente tem todos os elos da cadeia produtiva lá. Então, a gente vai ter as indústrias, vai ter as empresas de insumos, cooperativas, universidade vai entrar muito forte esse ano com apresentações de trabalho. A gente tem uma parceria muito interessante com a própria UESC, com o FSB, também que a gente vem construindo, e essa parte vai ser muito legal também. Né? Então, muitos negócios, conexões, Fórum Anual do Cacau, essa parte mais técnica que eu falei para vocês, cursos, treinamentos, visitas de campo também vão acontecer ao longo da feira. Eu deixo meu muito obrigado. Espero ver todo mundo lá na Expo Cacau também. Né? Agradecer à CIP aí que voluntariamente se movimentou para fazer caravana, para sair daqui
ir para a Expo Cacau. Então, tem até um stand aí que o pessoal tá coletando aí, quem tem interesse. E é isso. Fico aqui à disposição para que, se vocês tiverem dúvidas, enfim, estou aí o dia inteiro para a gente bater mais um papo. Obrigado.